Olá, vamos para a nossa segunda aula, estudando aí o Código Civil Brasileiro. Acompanhe comigo aí. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Preste bem atenção. O que nos diz o artigo 2º? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Primeira parte do artigo 2º do Código Civil. Segunda parte. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nós estamos falando, então, nessa segunda parte do Código Civil, do direito direitos expectativos, porque diz o artigo 2º, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por quê? Porque a parte primeira diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento. Assim, meus caros colegas, considera-se nascimento com vida o fato do nascituro respirar. Respirou, nasceu com vida. Havendo respiração, adquire-se plena personalidade jurídica. Agora preste atenção. Se houver morte, ainda que sobrevivido poucos instantes, há neste caso necessidade de realização de 2 registros: registro de nascimento e registro da morte. Meus caros, para o início da personalidade jurídica, preste atenção, não interessa se a gestação chegou a termo em tempo normal. O que interessa é se houve nascimento com vida. Eu falei a palavra nascituro na segunda parte do artigo 2. Artigo 2º, desculpe-me. O que é nascituro? Nascituro é a pessoa, por nascer, já concebida no ventre da mãe. Antes de nascer, o nascituro não tem personalidade. Então, preste muito atenção. Antes de nascer, o nascituro não tem personalidade. Por quê, professor? Porque o nascituro é o ser humano já, preste atenção, o nascituro é o ser humano já concebido em processo de gestação e que ainda não nasceu. E a personalidade civil da pessoa começa com nascimento com vida. Somente adquirirá personalidade, qualidade quem é sujeito de direito se nascer com vida. Eu falei de nascituro. E o que é natimorto, professor? Natimorto é aquele que nasceu morto,
não adquiriu a personalidade jurídica, não se tornou sujeito de direito. Por exemplo, o pai falece antes do nascimento do filho. O filho, nascendo com vida, a herança se transfere à mãe. Agora, sendo a criança sendo natimorto, a viúva teria direito somente à meação. Somente à meação. Sendo o restante transferido aos ascendentes de cujos. Muito bem. Eu tenho que lembrar vocês que nós temos aí algumas teorias acerca do nascituro. A doutrina nos apresenta. Você deve ter aí um doutrinador que você familiariza mais com ele, gosta mais. O que você quiser, o que você tiver em casa é importante para a sua leitura. O que eu quero chamar a atenção de vocês para a teoria natalista e a teoria concepcionalista. A teoria natalista sustenta que o nascituro goza de mera expectativa de direito, não sendo considerado pessoa. É a teoria mais utilizada no Brasil. Para a teoria natalista, a personalidade jurídica só é adquirida com o nascimento com vida. Artigo 2º do Código Civil. Nascituro não é pessoa dotada de personalidade jurídica, sendo considerado uma coisa para os adeptos da teoria natalista. A teoria natalista é utilizada pelos favoráveis ao aborto. Por quê? Para a teoria natalista, nascituro não é pessoa dotada de personalidade jurídica. Já a teoria concepcionalista, o nascituro tem personalidade jurídica desde a concepção, sendo pessoa de direito, inclusive quanto aos direitos patrimoniais. A teoria concepcionalista, para ela, o nascituro não tem mera expectativa de direito. Ele é uma pessoa de direitos, inclusive na ordem patrimonial. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Absolutamente. Preste atenção e circule aí no seu código. Inciso 1. Os menores de 16 anos. Meus caros, nós temos capacidade de fato ou de exercício e capacidade
de direito. Capacidade de fato ou de exercício é a possibilidade de o sujeito, por ato próprio, sem a necessidade da participação de terceiros, adquirir direitos, cumprir obrigações e, de forma geral, praticar atos e negócios jurídicos. Você pode dizer, então, capacidade de fato ou capacidade de direito. Lembrando vocês que a capacidade está ligada aos atos necessários não só para a aquisição dos tais direitos, mas ao seu exercício. A criança pode ser titular do direito de propriedade, ter uma casa, mas não pode absolutamente vendê-la, alugá-la, exercer por si só os atos decorrentes de tal propriedade. A personalidade diz respeito à capacidade de direito, de adquirir e de ser titular de direito. Lembrando novamente, a personalidade diz respeito à capacidade de direito, não à capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito de adquirir e ser titular de direitos. A capacidade em si diz respeito à capacidade de fato. A capacidade de fato de exercer prerrogativas garantidas pelo próprio direito. Capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo, consiste em quê? Consiste na personalidade que toda pessoa tem de ser sujeito de direito. Figurar num dos polos da relação jurídica. É característica inerente ligada ao ser humano. E nenhum pode ser privado dessa capacidade pelo ordenamento jurídico. É o que nos diz o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Capacidade de fato ou de exercício consiste, então, na possibilidade de estar à frente de quê? De seus direitos e deveres. É o que os incapazes não podem fazer. Capacidade de fato é a aptidão que o ser humano tem ou não de exercer os seus direitos. Anote para você nunca esquecer do que eu vou falar agora. A capacidade de fato pode ser retirada caso seja entendido que a pessoa não possui discernimento o suficiente para o exercício de tal direito. Tudo que é de direito é algo que está escrito em lei, na lei. E tudo que é de fato precisa de uma ação
de algo para existir. Lembrando mais uma vez que a capacidade de direito está na lei. Por isso, não se pode impedir ninguém de tê-la. Todos têm capacidade de direito. Agora, a capacidade de fato ocorre quando existe na pessoa o quê? Quando existe na pessoa discernimento suficiente para isso. A capacidade de fato ou de exercício pode ser limitada total ou parcialmente. Total ou parcialmente. Nos casos em que o legislador entenda necessário. Anote o que eu vou dizer mais uma vez. A personalidade jurídica não pode ser limitada. A personalidade jurídica não pode ser limitada, pois ninguém pode ser privado da possibilidade de ser titular de um direito. O que pode ser limitado é a capacidade de fato ou de exercício. Deixa eu dar um exemplo. José, menor de 5 anos, é titular de direito de alimentos em relação ao seu pai. Mas José não pode exercer tal direito sem a representação de sua genitora ou do seu responsável. O direito é de quem? De José. Mas o exercício é de seu representante legal. Capacidade é a regra, sendo a incapacidade a exceção. Capacidade é a regra, sendo a incapacidade a exceção. E nós temos aí a incapacidade relativa, artigo 4º, e a incapacidade absoluta, artigo 3º. Total, preste atenção no artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Absolutamente incapaz. Quem é absolutamente incapaz? Aquele que tem total falta de discernimento quanto ao ato e suas consequências civis. É o grau mais alto da incapacidade. A vontade do absolutamente incapaz é, como regra, irrelevante juridicamente, quanto ao absolutamente incapaz. É, em regra, é nulo de pleno direito o ato praticado pelo incapaz absolutamente, sem a devida representação. O menor de 16 anos é automaticamente incapaz, não precisando de ser interditado, devendo ser representado. Menor impúbere, menor de 16 anos. Meus caros, encerro aqui esse segundo vídeo estudando o Código Civil Brasileiro. Um grande abraço, acompanhe comigo. Se você quiser acessar o meu site, a minha página, o meu blog, anote agora: www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Para mim
será um prazer também se você adicionar o professor no Face, ele irá aceitá-lo. Porque é através do Face que eu comunico diretamente com meus alunos, publicando essas aulas que você está assistindo. Um grande abraço, que Deus abençoe o nosso trabalho.